Literatura Grega Antiga. Aula 4. Apolo e Dioniso, com Antônio Medina Rodrigues, professor titular de Língua e Literatura Grega da USP, poeta, crítico e tradutor. O herói que procura se distinguir e se comparar com os deuses não sabe que os deuses estão muito longe dele e que se os deuses se aproximam é apenas na força da aparência que eles têm de se aproximarem. Isto é básico na tragédia grega, são dois princípios chamados apolíneos, como nós iremos ver. O princípio de que cada indivíduo, agora já não estou falando só da tragédia, pode cada vez mais se destacar como indivíduo e não se confundir com o que é banal. E o princípio segundo o qual o indivíduo se distancia dos outros exatamente para exercer essa figura proeminente que ele quer ter. Ele se distancia dos outros e no universo religioso grego, como em muitos outros universos religiosos, esse indivíduo que busca se separar do coletivo para se distinguir e receber o aplauso ou a luz ou a admiração sozinho, esse indivíduo tem que contar com o apoio de uma divindade. Porque o deus Apolo é o deus da distinção, da nitidez. É o deus que quer ver as coisas todas muito claras e umas diferentes entre si. Isto é distinção ou individuação. Mas esse deus Apolo não fica perto de ninguém. O que ele faz de longe. Seja a vitória que ele mande, ou seja a morte, ele o faz de longe. É como se ele tivesse uma alergia de chegar perto do ser humano. Essa alergia ele mantém sempre, é da sua natureza. Ele precisa estar longe porque ele é um Deus do pensamento, é um Deus da meditação. E quando se convive com os outros, e quando se conversa, e quando alguém se entrega a alguém o pensamento, em sentido completo e sapiensal, é simplesmente impossível. Agora, examinamos esta questão do ponto de vista do olhar grego. O grego dava grande poder à questão do olho e do olhar. Ele sabia que quando ele via as pessoas de perto conversando com ele não precisava ver. Era uma visão automática e imediata, que não tinha nenhum problema para se apresentar como visão. É estar com os outros. Mas o grego sabia que esse órgão sensorial, quando tenta ver alguma coisa que está muito longe, por exemplo, um navio, lá no limiar do oceano, quando esse navio aparece, alguém pode dizer, e o grego dizia, mas será que é um navio? Mas será um navio grego? De maneira que no limite do olhar, quando o olhar não consegue mais decifrar aquilo que é, surgem as interrogações e surge a reflexão filosófica, surge o trabalho do espírito. O trabalho do espírito, portanto, surge na fronteira entre o visível e o invisível. Apolo é o Deus que não é visto. Apolo simboliza esse trabalho da inteligência e esse trabalho do espírito. Para tanto, ele não pode ficar perto dos outros, ele tem que ficar na distância. E na distância é que ele zela por nossa vida, faz com que nós nasçamos e faz com que nós morramos também. Então, Apolo é o deus da filosofia. Quando Sócrates se pôs a filosofar seriamente no mundo, foi depois dele saber que no oráculo de Apolo se havia dito, a Pítica tinha dito, que não havia nenhum homem mais sábio do que Sócrates. Então Sócrates, em honra a Apolo, e porque Apolo havia indicado através da boca espumante da sua sacerdotisa, Sócrates começou a filosofar, e a filosofia é um dos elementos básicos da esfera do deus Apolo. Só sei que nada sei. Aquele que conhece o bem, faz o bem. A morte de Hipólito foi determinada por essas três coisas: individuação, distância e pensamento. Ele quis ser mais do que os outros, ou diferente. Ele
queria se distanciar dos outros, assim como Apolo estava distante dele. E ele queria entender que fenômeno era esse da sua vida e da sua inserção no mundo, justamente apaixonado por uma deusa que é irmã de Apolo e que está sobre a esfera de Apolo. Mas nós não podemos dizer que a morte dele, enquanto corpo ensanguentado, seja alguma coisa apolínea, porque se Apolo é da distância, não poderá haver nenhuma comunicação umbilical entre a morte do herói Hipólito e a ação de Apolo. Sim, é Apolo quem administra a morte, ele é o sabedor de até quando a nossa vida deve se prolongar. Mas ele não é o executor da morte. Nenhum executor da morte representa exatamente a morte. Porque a morte é uma coisa física, é um desencanto do corpo, é a degringolada das energias, e isto não tem nada a ver com nenhum dos deuses gregos. Os deuses gregos podem determinar que isto aconteça, mas os deuses gregos não podem nem ficar perto desse tipo de acontecimento. Então deve haver algum deus que seja capaz de representar a morte. E este deus é exatamente o que se opõe a Apolo. É o deus Dioniso, também chamado Baco. Outros chamam de Brômio. Outros ainda chamam de Zagreu. Dioniso é o deus que está vinculado à morte, mas como? Dioniso visitou o inferno, o país dos mortos, esteve muito tempo lá, e isso reforça o fato dele ser o deus da morte. Mas não é só por causa disso, é porque sendo o deus de toda a palpitação da natureza, ele tem uma superioridade sobre todos os outros deuses. Outros deuses conseguem mudar a natureza, mas não conseguem ser a natureza. Não conseguem realizar. Dioniso é a própria natureza. E esta natureza, com todas as suas veleidades, com todos os seus princípios, as suas loucuras, implica a morte. A morte através da doença, ou através de um assassinato, ou através da velhice da doença, essa morte é um trabalho de Dioniso, mas é para todo mundo. E ele é o Deus que não tem limite nenhum à sua própria ação. Ele é a morte, mas ele é também a água. Não é que ele se transforme na água, não se trata de uma transformação mágica, nós não estamos nessa esfera. Estamos na esfera ôntica da divindade. Dioniso é a divindade que se realiza pela própria realização de todos os riachos, de todas as árvores, de todos os ventos. Ele é o universo todo. E como o universo é uma sinfonia desencantada numa parte, alegre noutra parte, violenta noutra, pacífica noutra, o universo é toda essa infinita sinfonia. Dioniso é toda essa infinita sinfonia. Então nós não poderíamos dizer que ele é mau, porque é a morte de alguém, ou que ele é bom por causa do nascimento de alguém, porque estas são representações. Nascimento e morte do ponto de vista da representação, para nós chamarmos o Dioniso de bom ou de mau, não é isso. Ele é o acontecer do acontecer. Dioniso se manifesta pelo acontecimento. Qual outra diferença que ele tem em relação a Apolo? É que ele não tem representação nenhuma. Apolo é o deus do pensamento, é o deus da reflexão, é o deus do signo. Dioniso de maneira nenhuma. Dioniso é a referencialidade pura. Não há representação mental, não há ideologia. Ele é este acontecer. Então, neste sentido, ele é como a água, que onde a gente a põe, ela entra. Dionísio não encontra porta fechada para ele. Nesse sentido, a figura em que ele se nos apresenta, numa das versões mais célebres, que é a versão órfica, é de um andrógeno. Por que de um andrógeno? Porque ele não pode ser representado como um homem. Porque ele transita para a pedra, ele transita para as águas. Então a primeira transição depois de ser um homem é ser mulher também. E porque ele não pode ter excluído de si
como se excluísse da própria natureza o ser mulher. O ser mulher tem que participar dele. Então isso explica a androginia. O fato dele não ter pensamento não é porque ele nasceu doido ou mentecapto, não. É porque no rol da natureza, na vida da natureza não há pensamento nenhum. Mesmo na vida do nosso corpo não há pensamento nenhum, não há abstrações, não há filosofia. Ele é o Deus do maior concreto possível. O fato dele ser Deus do vinho, que contém o elemento indiscreto da água, é também o de penetrar nas pessoas e fazer com que as pessoas esqueçam as inculcações, as abstrações, as ideologias, as culpas. O vinho faz com que todo o panorama da mente se empape de esquecimento. Então, ele é o contrário de Apolo. Apolo quer a distinção, cada coisa no seu lugar, uma distinção atômica de tudo. Dionísio não. Dionísio quer que tudo se confunda, que eu seja você, e que vocês sejam o que eu sou, que não haja diferença de homem e de mulher, que não haja diferença de rico e de pobre, de bom e de mal, porque tudo isso conflua. Não é que uma nova lei vai vir ao mundo, é que ele é assim. Ele é a confluência de tudo com tudo. Então, portanto, é o contrário da distinção apolínea. Então eu perguntaria para vocês, o que você gostaria mais de ser? Apolíneo ou dionisíaco? Se você acha que você é dionisíaco, então você leva a vida como um risco. Você não vai virar o rosto para alguém, porque se alguém é feio, ou tem mau hálito, ou é chato, etc. Porque tudo é tudo. Tudo está misturado. Se você não suporta isso, a sua inclinação, nesse caso, é para o mundo apolíneo. Você seleciona, você divide. Apolo é o Deus que preside as ciências, que preside a divisão das várias noções do mundo. Mas Dionísio é muito importante para o nosso prazer e para a nossa dor, para nosso estar no mundo, para nossas festas, para o nosso cotidiano. Dionísio é o que nós somos mesmo, é o que o nosso corpo é. Dionísio é um Deus que não pode ser eterno, porque a eternidade é uma ideia, e ele não gosta nada disso. Dionísio é um Deus que sempre morre no inverno e renasce na primavera. Apolo seria mais o mundo das nossas ilusões abstratas. Professor, como nasceu Dionísio? O nascimento do deus Dionísio já é mais ou menos assim. Ele foi filho dos amores bastardos entre Zeus, o rei principal, e uma moça de Tebas chamada Semele. Eu estou contando aqui a versão mais conhecida do mito, que é a versão grega. Era uma princesa de Tebas, a Semele, que ficou grávida e que caiu na besteira de pedir para Zeus mostrar como ele ficaria se ficasse uma bola de fogo. Isso por conselho da perversa Hera, que era esposa de Zeus. Zeus, então, explodiu o seu raio chamejante, e ele com o seu raio, porque ele é o raio, e a pobre moça grávida começou a encandecer-se, incendiar-se. Ela ainda gritou: salve o nosso filho. Ele salvou imediatamente com um parteiro improvisado. Ele salva aquela criança, e não sabiam onde colocar a criança, que era Dionísio, e colocou-o na barriga do pé. Então, esse tipo de penetração intercorpora já é uma coisa dionisíaca, é uma coisa fantástica, porque esse tipo de nascimento não ocorre, mas é uma interpenetração corporal. O Dionísio, o Deus, nasce na barriga do pé de seu pai. Certamente ele terá constrangimentos e pressões advindas desse local tão pouco comum nos nascimentos. E ele será um pouco revoltado na visão grega, sobretudo naquelas que os dramaturgos lhe deram, sobretudo naquela que nas Bacantes o Eurípides lhe deu. Louvado seja o santo que nasceu da minha filha! Quando as flores
Professor, qual é a segunda versão do mito de Dioniso? Ele é o que nasce de um ovo, com outro nome. O nome dele era Fanes, né? Aquele que aparece, Fanes. Mas Fanes é Dioniso. Este Dioniso nasce de um ovo que é o ovo do universo. Vocês vejam que esta metáfora, ou este símbolo, está exatamente explicando aquele movimento de deslimitação total do espírito dionisíaco. Ele está em toda parte. Ele está em todos os lugares, ele está em todos os tempos. Por isso ele é melhor representado com um ovo. Mas havia outra visão na Grécia que dizia que ele não tinha nada a ver com essa história. O que fontes escritas deixaram é que ele teria vindo do norte da Grécia. Nem era a Grécia. Era um país remoto, um país bárbaro. Ele teria vindo da Trácia. E o culto dele teria entrado no século VIII na Grécia. E entrou na Grécia justamente numa época em que os deuses de Homero estavam mais ou menos decadentes, porque eram deuses apolíneos. Ou seja, deuses para mentalizar, deuses que dividiam o mundo em regiões e, portanto, em abstrações, e que não tinham aquela proximidade de vida do cotidiano, aquela participação na dor, aquela participação na alegria do povo e da sociedade alta. Então, quando Dioniso vem da Trácia com as suas mulheres e os seus pandeiros, a sua embriaguez de vinho, toda aquela alucinação, eles são adotados na Grécia, o dionisismo é adotado na Grécia como uma salvação, uma salvaguarda. É uma espécie de ressensibilização religiosa do povo grego à altura do século VIII. Qual é a terceira versão do nascimento do Dionísio? A terceira versão de Dioniso é recente. Ela veio das escavações que foram feitas na ilha de Creta, onde investigadores como Evans, como Schliemann, acabaram desenterrando aqueles palácios com afrescos maravilhosos, aquelas pinturas na parede, onde havia touros e mais touros, e mocinhas, meninas, garotinhas fazendo circunvoluções em cima dos touros, pulando com corda, com verdadeiras acrobacias. Isso foi desenterrado do solo há pouco tempo, os gregos nem sabiam que isso havia. E aquela profusão de cabeças de touro por todo lugar, as machadinhas que são desenhadas também ou esculpidas por toda parte, e toda uma pintura luxuriosa de sensualidade incrível que levou o estudioso, um dos mais importantes estudiosos, o Kárkérén, o húngaro Kárkérén, a dizer que tudo que se encontrou em Creta, através dessas escavações de Evans e do Schliemann, tudo é dionisíaco. Ou seja, uma coisa está interpenetrada na outra. As meninas se confundem com os touros. Há um polvo desenhado numa cerâmica, esse polvo parece confundido com a água. Os seus movimentos são movimentos da água. Tudo isto que é confluência é dionisíaco. Então, a civilização de Creta, que foi muito mais antiga do que a dos gregos, trazia alguma coisa dionisíaca. Bom, alguma coisa dionisíaca, mas e o Deus? Onde é que está o Deus? Assim, se falava muito do labirinto de Creta. Houve vários labirintos na ilha de Creta. Nesse labirinto se falava que havia um minotauro, que tinha a cabeça de touro, e que matava quem entrasse lá. Nós já temos a primeira aproximação com esse minotauro, que receberia a Ariadne. Esse minotauro já é a primeira aproximação do deus Dioniso, que mostra o perigo, mostra a morte, e tudo que ele simboliza também está em Dioniso. Mas o que se notou, fazendo as escavações no pátio central desses palácios, foi que esse pátio central era o palco de uma festa báquica, em que a deusa, agora não mais os deuses, a mulher, porque estes eram tempos, os tempos cretenses, em que as mulheres é que mandavam, as mulheres é que eram as deusas. Então a grande mãe, a chamada grande mãe, da qual se encontram documentações de estatuária que vão até o ano 6000 a.C., a grande mãe estaria envolvida com um touro.
estaria dançando com um touro, assim mais ou menos como o toureiro faz com o animal. Esse touro várias vezes aparece em Eurípides, por exemplo, na literatura posterior, como uma das possibilidades de Dioniso. Dioniso é o touro, então seria a grande mãe e Dioniso. É o que nós sabemos sobre essas descobertas em Creta. Quer dizer, Dioniso então teria nascido em Creta, porque Creta é muito mais antiga. Ele teria essa epifania tauromórfica e depois, o que teria acontecido? Como ficou? Ficou só ele como Deus Supremo lá em Creta? Depois é que viria Zeus. Mas ele teria abandonado aquela grande mãe. Que a grande mãe foi abandonada foi uma verdade, mas não foi só por causa disso. Isso aconteceu no Mediterrâneo inteiro, porque toda uma cultura masculina ia surgindo no panteão olímpico da Grécia. Estava para surgir. Esse matriarcado também estava desaparecendo. Mas se é verdade que este Dioniso tauromórfico, ele se transporta para a Grécia continental, ele se transportou com aquela sua metonímia infalível. Ele se transporta com o elemento feminino, porque ele tem que ter o elemento feminino acompanhando. São aquelas mulheres agora, não há mais a grande mãe, são aquelas mulheres doidas que vão bebendo leite e mel e tocando tamborins e loucas e que vão com ele por todos os lugares. Então ele levou o seu esquema estrutural para a Grécia. Professor, e nos dias de hoje, a civilização está mais para Apolo ou mais para Dioniso? Na Grécia, houve uma luta titânica, heróica, para jogar os titãs debaixo da terra e instalar deuses em que todos pudessem acreditar com uma certa esperança. Foi uma luta muito dura do povo grego, através de mais de um milênio, para vencer os tifeus, para vencer Sila, Caríbides, todos aqueles monstros de que fala a Odisseia. Assim dizendo, Poseidon reuniu as nuvens, empunhou o tridente, sacudiu o mar. Transformou o vento em tormentas, envolveu em névoa terra e mar, e fez a noite descer do céu. Vencer tudo isso foi tarefa de uma domesticação do indivíduo, domesticação do seu próprio medo, do seu próprio terror. E eu que despertara, refleti em meu espírito se devia morrer lançando-me nas ondas, ou se permaneceria entre os vivos, silente. Resolvi sofrer e ir vivendo. Mas então há essa mediação do dinheiro e do capitalismo que faz com que o indivíduo não dependa mais de uma natureza. A natureza é o dionisismo, o indivíduo já não depende mais da natureza. Para andar ele pega o avião, qualquer coisa ele tem a medicação necessária, ele já não tem aquela relação heróica com a natureza. Mas é efeito do que isso aí? Isso é efeito já de uma civilização que se desenvolveu muito a partir do século XVIII com a instalação definitiva de um novo deus no mundo, que é o deus Plutos, é o deus do capital, é o deus do dinheiro. Então esse deus do dinheiro faz com que Apolo se desenvolva muito num sentido e Dioniso possa desenvolver no outro. O prazer, por exemplo, que é um dos elementos centrais do dionisismo, já não tem acesso mais às grandes massas da população periférica no mundo todo. Mas quem estiver sob a tutela do dinheiro pode estar em qualquer lugar do mundo que ele terá todo o conforto, em hotéis de 5 estrelas, mesmo em países completamente sufocados pela miséria. Professor, quem a gente escolhe? Apolo ou Dioniso? Pessoal, hora da responsabilidade, chegou Apolo. Hora de dividir os prejuízos, né? A hora não é de rir, nem de beber, nem de chorar. A hora é de usar a cabeça. No jogo de futebol, vamos jogar com a consciência. Vamos botar consciência, né?
Bom, isso aí é tudo apolíneo. E o dionisíaco ficaria com o lado gostoso. Terminou, vencemos, vamos beber, vamos passear, loucura, eu quero me deitar no meio da rua, isso aí é Dioniso. Mas não só. Dionísio é também a derrota. Porque tudo que há não é indiferente a Dionísio. Dionisíaco é tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que insiste, é tudo aquilo que pertence à ordem do mundo. É claro que quando a gente escolhe, a gente quer escolher o dionisíaco, né? Mas também é relativo. A gente escolhe o dionisíaco quando é para uma noite, não é? Uma noite de amor, uma festa, quando é para um congraçamento, quando é para uma casa, quando é para escrever um poema, idealizar uma música. É claro, a gente quer ser dionisíaco. Então a gente se abre, se estende e deixa que todas as brisas do mundo nos visitem. A gente prefere ser dionisíaco. Mas não, às vezes não. Às vezes você quer entrar numa universidade de Massachusetts. Aí, meu filho, isso é só apolíneo. Você vai ter que estudar muitos anos de maneira apolínea. Mas não é o que você gosta, não é o que você quer, então, tá vendo? Então, estraga prazeres dependendo do caso. Há coisas que são realmente dionisíacas e coisas que são realmente apolíneas. Por exemplo, uma relação amorosa, bem sonhada, bem romântica, ela não pode ser apolínea. Apolo nem gosta muito disso. Ela tem que ser envolvente. O amor tem que, por todos os poros dos amantes, se comunicar com todas as esferas do universo. Essa é a realização amorosa. Isso é dionisíaco. É não haver mais elo de separação entre o ser, a respiração, o beijo, os afetos e o mundo que vai todo. Os nossos corpos são a palpitação desse mundo. Isso é dionisíaco. Agora, se você tiver que resolver uma equação matemática, nem com toda a força dionisíaca do mundo você consegue fazer isso. Então, há coisas e mais coisas que são diferentes. De qualquer forma, mesmo naquilo que é mais dionisíaco, sempre há um pouco de apolíneo. Professor, então é o Apolo que está ganhando? Bom, está ganhando pelo lado que pode ser distorcido do Apolo, né? Apolo é aquele Deus que faz com que nós também compreendamos as coisas que nos ocorrem como coisas do destino. Nós temos uma filosofia para a dor e para o prazer. Agora, o Apolo que está sendo desenvolvido agora em todos esses projetos é um Apolo do comodismo total, né? Como o garoto que não estuda mais pelo livro, ele vai para a internet direto e verifica o que ele quer imediatamente, sem aquele esforço que a nossa geração passou a ser tudo aquilo que desenvolve o próprio método heurístico, o modo de procurar, através dos livros, através da sociedade, através da intersubjetividade. Então é um determinado tipo de Apolo, mais Apolo 11 do que Apolo 10. Professor, e a música? Dioniso está associado à música. Claro que Apolo também, mas no solo, no mundo musical de Apolo, o que nós temos é a mesma distinção entre as notas que deve haver entre as ciências, os saberes, as almas. É a mesma coesão de tudo, é uma música bastante controlada, é uma música racional. No caso de Dioniso, não há isso. Nós temos que entender a música de Dioniso, bom, primeiramente com a música de percussão, mas não apenas de percussão, mas é percussão porque nas poucas documentações ele aparece como um empolgador de tamborins e de tambores, com as suas mulheres vindo desde a Ásia, isso na peça do Eurípides, As Bacantes. Mas ele não é só um deus de musicalidade, de percussão. Ele tem também uma musicalidade estranha, às vezes medonha e às vezes carnavalesca. Mas ainda não é com essa ideia que nós devemos entender que ele é um deus musical. A ideia é a seguinte: imagine um casamento de uma cidade onde você vá e você não foi convidado, você quer entrar na festa do casamento, não vão deixar você entrar. Então a coisa aí é apolínea. A questão das distinções. Quem é o senhor? O senhor de onde o senhor veio? O senhor foi convidado? Não, então não vai entrar. Isso é o que nós podemos dizer que é uma coisa desagradável e apolínea. O que seria dionisíaco? Seria, por exemplo, que na esquina
alguém estivesse com outros colegas tocando uma música, cada um com um instrumento, saxofone, harmônica, pandeiro, e aí chegasse um outro de fora, que não é conhecido, e pegasse a música pela rabeira e começasse numa flauta a integrar essa música e a expandir ao mesmo tempo que um outro desconhecido aparecesse do outro de lá e começasse com vozes e com dança, e aí vinha outro, e a música vai sempre mudando, não se sabe para onde, não tem partitura nenhuma, não tem escritura, não tem ciência musical, e o mundo inteiro começa a se musicalizar a partir de um bando de regional que estava tocando na esquina. Professor, carnaval é Dionísio? O carnaval tem uma linguagem de exaltação, de êxtase, de orgia, de embriaguez, mas a engenharia dionisíaca do carnaval é o que o Jacobson chamava de função fática da linguagem. Quer dizer, é aquela função por meio da qual eu falo e você consegue escutar. E os outros conseguem ouvir, ou nós conseguimos nos tocar pela voz, pela palavra. Então, o fundamento do carnaval é que ele é uma chispa elétrica que irmana todos. E isso é dionisíaco porque essa irmanação é acontecimental. Ela é uma gestualidade que não obedece mecanicamente ao grito de carnaval. Evoé, Baco, pronto. Todo mundo já fica alucinado. Não é só com esse grito. É com todos os movimentos que se fazem, todo mundo do carnaval passa a ser um só. Quer dizer, como diz o Gil Vicente, todo mundo e ninguém. Quer dizer, todo mundo que está dançando no carnaval passa a ser uma pessoa só, a pessoa de Dionísio que está cantando pela boca de todo mundo. Esse é o espírito do dionisismo. Mas não é exatamente isso que acontece no carnaval, pelo menos que nós conhecemos. A gente pode ver uma moça que está lá dançando toda embriagada, solta de si mesma, como sem saber quem ela é. Isso é dionisismo. Ela está lá de pé no chão, dançando lá com as outras. Mas aí a câmera pega uma moça que está lá mais em cima, uma granfina que conseguiu ficar com figuração de primeira, e que aparece toda assim, como o Sabiá nas Estrelas, essas coisas e tal, toda mimosa, ela está olhando para todo mundo que está olhando. Ela está medindo a distância entre ela e os outros, através da qual os outros vão honrá-la, olhá-la como uma rainha. Isso não é dionisismo, porque aí ela está sendo uma espécie de observadora consciente de tudo aquilo que está acontecendo. Então aí nós não temos. Aí, pelo contrário, nós temos o elemento apolíneo, né? E na loucura do carnaval, tudo aquilo que for calculado já é um elemento não dionisíaco, é um elemento apolíneo. Dionísio, então, é pornografia? Dionísio é a pornografia, desde que esta pornografia seja como um fósforo, você acende e ele é gasto. A pornografia é consumida. Agora, Dionísio não é a pornografia kitsch, da pessoa que quer ser pornofônica, por algum efeito, por algum interesse social. Tem muita gente que gosta de falar palavrão para causar certo impacto no ambiente, até mulheres às vezes falam palavrões para serem tidas por, sei lá o que, avançadas, etc. Isso aí não é dionisíaco. Dionisíaco é aquele palavrão bem cabeludo que você diz na hora, como faz o Graciliano Ramos, em que não pode falar outra coisa. Então fala aquele palavrão. E na literatura, professor? Oswald de Andrade é dionisíaco? O Oswald de Andrade é dionisíaco na mesma medida em que todos os poetas que, para se comunicar, romperam os lindes, as fronteiras e as barreiras da linguagem, criando novas gramáticas, criando discursos desdobrados sobre si próprios, inventando termos, jogando com sinestesias, enfim, toda essa arrebentação do ovo, da onde nasce uma nova linguagem, toda vez que surge isso na literatura, seja com Kafka, seja com Marinetti, ou com Oswald de Andrade, que fez isso sobretudo nas memórias sentimentais,
de João Miramar, o Serafim Ponte Grande, aí nós temos o elemento dionisíaco. Porque o elemento dionisíaco é também expressivo. Expressivo é aquilo que tira de dentro e leva para a superfície do rosto. A linguagem é isso também. A linguagem, às vezes, não diz friamente as coisas. A linguagem não é apenas mensagem, ela é sintoma. No baile da corte, foi o Conde D quem disse para a Dona Bem-vinda que farinha suruí, pinga de Paraty e fumo de Baipendi é comer, beber, pitar e cair. Ou como acontece até no próprio Euclides da Cunha, em alguns momentos de Os Sertões, dá a impressão que a terra, o Nordeste, está parindo. Aquela terra vai, de repente, se abrir e vai nascer uma nova coisa daquele chão nordestino. Isso é o estilo expressionista. Não necessariamente expressionista alemão, mas é o estilo expressionista. É aquele estilo grávido, que escondia, como magma de um vulcão, que escondia a sua parte mais feroz e mais inaugural e que de repente explode e vem à luz. Todo autor que faz isso com a linguagem, mas de maneira sincera, não de maneira mecânica e retórica só porque ele leu outros autores que fazem a mesma coisa, não. Isso é uma coisa que precisa acontecer dele. Oswald era dionisíaco, por princípio. Era contido, mas era carnavalesco também. Era um cérebro que funcionava e de vez em quando ele ficava bem mais magoado do que as pessoas pensam que ele poderia ficar. E isto é um grande dionisismo, porque é um dionisismo que tem fecundidade, que deixa, é um dionisismo que cria. Então, nesse sentido, Oswald tem esse elemento. Que o Mar de Andrade também teve. O Mar de Andrade também teve. Só que o Mar de Andrade controla esse dionisismo porque é muito intenso. Então o senso de hybris que ele tinha sobre si mesmo fazia com que de repente ele brecasse e emendasse o caminho para movimentos mais suaves na sua prosa e na sua poesia. São Paulo, comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losango, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, algodoal, São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. A Grécia está pronta para uma mudança que vai produzir filósofos como Platão, filósofos que acreditam na imigração das almas, filósofos que já pensam que o corpo começa a ser um peso em relação ao espírito, filósofos que já começam a pensar em termos de uma codificação moral do mundo, e não apenas uma codificação guerreira, não apenas um mundo em que o melhor é quem vence, mas um mundo em que o melhor é aquele que faz o exercício de ser o melhor, abstraindo-se daquelas práticas viciosas em que muitos caíam, etc. Então, o dionisismo esteve envolvido na sua entrada na Grécia com esse novo programa que vinha do Oriente e que vinha de outros lugares do mundo europeu.